O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai a Deus o que é de Deus, e ao mundo o que é do mundo, diz o Senhor Jesus. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, meus queridos e amados irmãos presentes nesta Assembleia Paroquial, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e pela web rádio Ativa Comunicações. Neste domingo, e em todos os anos é assim, no terceiro domingo do mês de outubro, que é o mês dedicado às missões, nós celebramos o Dia Mundial das Missões. E para este dia também se junta a celebração da obra pontifícia da infância missionária. E o Papa, todos os anos, escreve uma mensagem para este dia, para todos nós, missionários e missionárias de Jesus Cristo. E neste ano, o tema é A Vida é Missão. O Papa quer nos chamar a atenção que a vida de todo cristão é uma missão. Não se reserva a um grupo privilegiado, escolhido, não se reserva a um grupo de intelectuais, não se reserva a um grupo de corajosos ou a um grupo de pregadores, mas missionários e missionárias somos todos nós, e assim fomos feitos pelo nosso batismo, porque pelo batismo nós assumimos a missão de cristão. E é por isso que o lema deste ano vem do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 8, quando diz assim: Eis aqui, envia-me. Então, é nós, eu, você, toda a igreja, dizendo a Jesus: Eis-me aqui, envia-me. E quando nós pedimos a Jesus que nos envie, basta a gente olhar e a gente vê que a missão é muito grande. Vocês não fazem ideia. Talvez a gente se fecha no nosso mundinho, dentro do nosso casulo, e a gente não tem noção do que acontece pelo mundo afora. Só para se ter uma ideia, missionário, missionária que anunciar o reino de Deus, quando a gente percebe que o mundo hoje tem um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. É muita gente. 7 bilhões de pessoas, e desses 7 bilhões, cerca de apenas 2 bilhões são cristãos.
E esses 2 bilhões eu estou incluindo os católicos, os nossos irmãos protestantes, todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que existem 5 bilhões de pessoas que não acreditam, não professam a fé. Muitas delas, é claro, trabalham como sementes para também ajudar a construir o reino. E a nossa missão é essa, é apresentar Jesus para as pessoas que estão à margem, para as pessoas que não fizeram a experiência que nós fizemos de conhecer e de ter esse encontro pessoal com Jesus. E aí, a primeira leitura nos chama a atenção para uma coisa muito interessante, porque Deus envia um rei pagão para libertar o seu povo, Ciro, para salvar o povo do exílio, da escravidão. E esse rei que já havia conquistado a Lídia, Sardes, Irã, Afeganistão, fortalecido em ouro, fortalecido no seu exército contra a Babilônia, gera uma confusão muito grande, porque o povo sonhava com um libertador que saísse do meio deles, com um libertador que professasse a mesma fé que eles. Eles não admitiam que um libertador pudesse ser alguém de fora, que Deus pudesse escolher um estrangeiro. Se nós atualizarmos, nós poderíamos dizer que Deus age no mundo através de pessoas limitadas, através de pecadores às vezes, e por isso mesmo, até mesmo aqueles que não estão dentro da igreja. Eu fico a imaginar quando aqueles que se julgam salvos se recusam à ajuda por questões daquele que estende a mão não professar a mesma fé. Às vezes tem uma pessoa necessitada, mas se a ajuda vem de alguém que não é católico, essa ajuda não pode ser aceita. Se a ajuda vem de alguém que não professa a fé cristã, essa ajuda não pode ser aceita. E esta palavra está indo ao contrário. Está nos dizendo que Deus, Ele é livre. Nós não podemos impor regras a Deus quando Ele vem em nosso auxílio. Por isso que eu costumo dizer, nós ainda vamos ter muitas surpresas com o nosso amado Deus. Por isso que nós precisamos buscar e pedir esse discernimento do Espírito, para que nós possamos entender as delicadezas de Deus nas suas atitudes para conosco. Depois, na leitura da carta aos Tessalonicenses, não sei se vocês sabem, mas este é considerado o escrito mais antigo do Novo Testamento. E nele Paulo ensina que a missão de pregar é justamente resposta da ação desse Espírito Santo. Lembra que eu falei que devemos pedir o discernimento do Espírito? E o elogio é justamente pelo fato de que, apesar das provas que aquela comunidade cristã passou, ele, Paulo, Silvano e Timóteo estão dizendo para aquela comunidade: vocês permaneceram fiéis. Apesar do ambiente hostil, vocês abraçaram o Evangelho com entusiasmo. Que sirva de lição para nós. Quantos de nós desanimam? Quantas pessoas talvez vocês conheçam que abandonam a fé porque vem o sofrimento, porque vem a dor, porque vem a decepção. E nós somos convidados no sofrimento, na dor, na hostilidade, na perseguição, a permanecermos firmes e fiéis, dando um testemunho e não desistindo da batalha e da luta. A vida é combate, a vida terrena é luta. Ninguém vai achar que ao abraçar a cruz vai gozar só das alegrias eternas aqui na terra. Não, aqui é missão, aqui é caminhada, aqui é peregrinação. E aqui, muitas vezes, sofremos e sofremos muito. Ao chegarmos no Evangelho, quando nos deparamos com esta frase de Jesus: dai a César o que é de César
Dai a Deus o que é de Deus. Nós diríamos então: dai ao mundo o que é do mundo. Dai a Deus o que é de Deus. Lá no capítulo 17 do Evangelho de São João, pode até ficar como lição de casa para vocês, vocês podem ler lá durante a semana. Tem aquilo que nós chamamos de oração sacerdotal, que Jesus faz, e vocês imaginem Jesus de joelhos, orando, se dirigindo ao Pai, e ele estende a mão e mostra para todos nós, e diz assim para o Pai: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Quando Jesus diz isto, é justamente para nos deixar esta certeza que a corrupção, o roubo, a bandalheira, a pornografia, a divisão, isto não é de Deus. Não queira ficar com estas coisas, não queira promover estas coisas, porque senão você não vai estar trabalhando para o reino de Deus, você não vai estar sendo missionário e missionária. A interpretação para esta frase de Jesus assume diferentes óticas, e nós gostaríamos de destacar duas. Primeiro, era o rosto de César que estava naquela moeda. Então, ela deveria ser devolvida para César. E a segunda é que o dinheiro é do mundo, e Jesus estava a dizer para dar ao mundo o que é do mundo. Jesus também nos ensina que o bom cristão, ele cumpre os seus deveres de cidadão. Vou repetir: o bom cristão cumpre os deveres de cidadão, pagando os impostos, pagando as taxas, observando as leis. No entanto, se estas leis forem justas, o cristão deve se posicionar contra ela. O cristão deve lutar para que essas leis sejam mudadas. Somos nós, o povo de Deus que caminha, que devemos fazer com que esta consciência seja criada. Se as leis não são boas, elas devem ser mudadas. Mas quem é que muda as leis? Aqueles que nós quisermos. As leis são mudadas, as leis são elaboradas, as leis são feitas por aqueles que nós colocarmos lá. Portanto, quando você, e isso está na cartilha que a CNBB lançou sobre as eleições, quando você for votar, não se deixa iludir por votar em uma pessoa porque ela é influencer. É um nome bonito, né? Influencer. Ah, porque ela como é que fala lá? Um youtuber famoso. Ah, porque ela tem tantos seguidores. Quem gosta de seguidor, vai mexer na caixa de marimbondo. Você não deve votar numa pessoa porque ela tem olhos azuis e cabelo louro e é maravilhosa, é linda, é uma miss. Você não deve votar numa pessoa simplesmente porque te dá tapinha nas costas ou te faz sua vontade. Você deve votar em uma pessoa que tenha compromissos. E para nós cristãos, compromissos cristãos. Compromissos com a vida, compromissos com a justiça. Essa deve ser nossa escolha. Então, se as leis são ruins, se as leis não defendem a vida, não defendem os pobres, muitos de nós temos parcela de culpa. Até às vezes porque não vamos sequer lá para votar. Preferimos ficar jogando bola, fazendo churrasco, brincando, divertindo, e não assumimos o compromisso de cidadão. E Jesus então vem hoje nos chamar essa atenção. Impossível, quando nós falamos de impostos, não tocar nessa delicada relação da igreja com o Estado. E a gente lembra então, como eu disse agora, que o poder é algo que enfeitiça, parece feitiço, as pessoas ficam enfeitiçadas. Enfeitiçadas. E eu costumo dizer, e vocês já ouviram aqui muitas vezes, existem 3 coisas que seduzem muito facilmente o homem e a mulher. É uma sedução terrível. E quais são essas 3 coisas? O sexo, o dinheiro e o poder. É as coisas que mais faz o cristão cair no pecado. Mas eu costumo dizer que dessas 3 coisas,
a pior delas é o poder. E por que que a pior delas é o poder? Porque, infelizmente, às vezes, no meio da corrupção que nós vivemos, né, quem tem poder, ele acaba comprando as pessoas, corrompendo as pessoas com dinheiro e com sexo, com um monte de coisas. Mas o dinheiro não compra poder. O sexo não compra poder. Como é que a pessoa chega no poder? Através das nossas decisões, das nossas escolhas. Por isso que é importante nós olharmos aqui nesse momento, aqueles que fazem de tudo, que vendem até a alma para o diabo se preciso for, para poder ganhar uma eleição, para poder ter poder. Cuidado nas campanhas eleitorais, cuidado com aqueles que se vendem assim. E o fato de nós estarmos dentro da igreja não significa que nós estejamos imunes, que nós estejamos assim numa redoma, que nós não vamos cair. Caímos também. Nós temos na história páginas violentas, páginas terríveis, envolvendo cristãos católicos, cristãos não católicos, que causa vergonha da gente pensar. A moeda que traz a imagem de César, o imperador divino, com D minúsculo, que devia ser adorado por todo o império, é uma imagem que sinaliza domínio sobre todas as pessoas. Aliás, não sei se vocês sabem, lá na moeda estava a inscrição que César Augusto era Deus. Mas nós, humanos, sabemos que a nossa imagem e semelhança é Deus, Ele que nos liberta. E nós carregamos essa marca pelo nosso batismo. Nós somos a imagem de Deus. E para que esta imagem se torne visível sobre a terra, a imagem do invisível Criador. A imagem do homem não é a imagem de César, mas sim a imagem de Deus. Então, nenhum de nós aqui fomos feitos à imagem de César. E César, vocês sabem que é um título de quem está lá no poder. Então, nós não fomos feitos à imagem deles. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Jesus não nos quer cristãos alienados. Por isso que ele chama atenção nesse evangelho. Ele não quer cristãos sem compromisso com a moral, sem compromisso com a ética. Ele quer que nós exerçamos este compromisso de missionário e de missionária, o compromisso de cristão. E aí lembramos a palavra do Papa Francisco, que define a política como autêntica e verdadeira expressão da caridade. Olha que bonito. Quando nós falamos que o dinheiro leva à corrupção, mas a gente sempre pensa, né? Porque é o que a televisão mostra, né? É dinheiro na cueca, dinheiro na mala, dinheiro no colchão. É isso que a gente lembra. Então a gente pensa assim, são só os políticos que são corruptos. Não. Às vezes, muitos de nós cometemos atos de corrupção. Nos deixamos corromper para levar vantagem. Um simples fato de furar uma fila já é um ato de corrupção. Você está querendo levar vantagem sobre o outro, de mentir a idade, de inventar um monte de coisas. Esta semana vocês devem ter acompanhado, né? Eu até achei que era fake news, mas depois fui checar, não é? Que uma mulher pegou o companheiro que tinha acabado de falecer, mas ela não sabia a senha para sacar o dinheiro da aposentadoria. Ela simplesmente colocou, com a ajuda dos vizinhos, o defunto numa cadeira de roda, deve ter colocado um cobertor, falou que estava doente, e foi no banco para botar digital lá na máquina lá para tirar o dinheiro. Olha o que o dinheiro é capaz de fazer. Olha o que essa mulher fez. Por causa do dinheiro. Então nós devemos estar atentos, porque a corrupção não são só dos grandes. A corrupção não é só o desvio de milhões. A corrupção, às vezes, começa dentro da nossa casa, quando nós compramos o nosso filho com dinheiro, porque aí nós estamos educando daquela forma, dizendo para ele que eu posso comprar. O pai faz uma coisa errada, não quer que a mãe saiba, eu te dou 50 para você fechar a boca. E o filho não conta para a mãe que o pai fez de errado, ou a mãe fez uma coisa de errado e dá lá um agradinho para o filho ou para a filha para não contar para o pai. Isso é corrupção.
Isso é corrupção. Você está ensinando para o teu filho, para a tua filha, que aquilo é normal, que pode ser feito. Você pegar um troco a mais do caixa do supermercado, falar, o dono é rico mesmo, e você levar para casa, esse dinheiro não é seu, isso também é um gesto de corrupção, embora não envolva dinheiro público, mas é errado, é pecado acima de tudo. Então, meus irmãos, quando nós olhamos, né? Se você olhar, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Quando nós olhamos para a nossa Câmara Municipal, eu ia falar da Câmara Federal, os 512 deputados que nós temos, mais de 400 são cristãos. Mas se pegarmos aqui a nossa Câmara, eu acho que dos 15, se não me falha a memória, acho que todos são cristãos, ou católicos ou protestantes, mas talvez tenha um ou dois que não seja, que seja espírita, mas todos. E às vezes nós nos surpreendemos com as atitudes e os gestos de alguns. Então que nós possamos pedir nessa liturgia de hoje, quando celebramos o Dia Mundial das Missões, que através das missões nós possamos mostrar um rosto de Jesus Cristo na honestidade, um rosto de Jesus Cristo na caridade, um rosto de Jesus Cristo na verdade. E eu quero encerrar esta reflexão. Eu vou ler para vocês, e os mais novos não conhecem, mas os mais antigos conhecem. A letra de uma canção, prestem atenção para vocês verem o que diz essa letra. Ela diz assim: eita espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Vive com a carga nas costas, as dores que sente não pode dizer. Sonha com belas promessas de gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano e sair o ciclano, vai ser bem melhor. Mas entra ano e sai ano, e o tal do fulano ainda é pior. Este é meu cotidiano, mas eu não me dano, porque Deus é maior. Enquanto Deus me der vida, eu levarei comigo a esperança e a fé. Eita, que gente danada, que esquece de vez a palavra cristã. Eu queria só ver se Deus se zangasse e voltasse amanhã. Seria um Deus nos acuda. Um monte de Judas querendo perdão. Tanta gente graúda estaria com a Bíblia na mão. Mas a esperança é miúda e a coisa não muda, parece que não tem solução. Só que eu não desisto, porque eu acredito no Deus dos cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.